Voltamos com o Enfoca, que hoje fala sobre doenças genéticas. E aqui no estúdio está o médico geneticista João Monteiro Pina Neto e a presidente da Associação Síndrome do Amor, Marília Castelo Branco. Na Associação Síndrome do Amor, Marília, a família do portador de uma síndrome encontra apoio psicológico e físico, não é mesmo? Vamos ver a reportagem? Aonde passa? A Associação Síndrome do Amor foi criada oficialmente em 2007. Atualmente, são mais de 200 famílias cadastradas na associação, que recebe em média 10 e-mails por dia com dúvida dos pais sobre as mais variadas síndromes. Gesline descobriu o trabalho da associação depois de saber que a filha recém-nascida sofria da trissomia do cromossomo 18, também conhecida como síndrome de Edwards. Então a associação veio assim proteger a gente e acalmar nossos sentimentos, nossas angústias, conversar com outras mães que também têm crianças com síndrome de Edwards ou com outra síndrome, vem aliviar nossas dores em relação a tudo isso. Na associação, os pais e curadores contam com a assistência de psicólogos e terapeutas. Sou arteterapeuta e tenho sempre uma atividade artística, embora não artística com fim estético, mas a arte como expressão, para que as pessoas tenham esse canal mais livre de expressão que a arte possibilita. E agora vamos para as perguntas. Alguém tem pergunta? Dr. Pina, qual a importância em se descobrir a causa da doença? Fundamental. Isso é a coisa mais complicada na área de deficiência. As instituições que cuidam dos deficientes pouco investem nessa área e deviam investir prioritariamente nisto. Por quê? Porque o Brasil precisa controlar, prevenir as deficiências. E se ele não souber quais são as causas, o que está causando, não se previne. E não existe deficiência sem causa. Todo deficiente tem uma causa. Ou é genética ou é ambiental. E por isso, a primeira coisa é, a família tem que saber por que o bebê nasceu assim. Depois, para o cuidado, é muito diferente uma trissomia 18 e uma trissomia 21. Um Down e uma trissomia 18 são prognósticos completamente diferentes. Então, é óbvio, saber qual é a doença é muito importante para a família. E principalmente, se eles quiserem ter mais filho. Porque mais ou menos 20% das famílias que têm deficientes podem ter outro deficiente em seguida. Ficar com 2, com 3, 5. Eu conheço famílias que têm 15 deficientes. Na família como um todo. Portanto, saber a causa e saber prevenir na próxima gravidez é uma coisa estratégica para o país. Alguém mais tem pergunta? Só um momento. Marília, você acha importante que esses pais tenham um acompanhamento de um psicólogo? É muito importante. O que a gente percebe, até por experiência própria, quando a gente tem uma criança com deficiência, a gente trata, de forma muito especial, mas a gente muitas vezes tem muita vontade de ser tratado como comum, como uma pessoa comum. A família da criança especial, ela precisa se divertir, ela precisa descansar, ela precisa ter uma vida comum de outra pessoa, porque a criança especial é uma criança, que requer cuidados diferentes. Então, o acompanhamento com o profissional de psicologia é importantíssimo, mas com todas as pessoas, Tanto que o grupo de voluntários da Associação Síndrome do Amor tem pessoas de todas as profissões e de todos os setores que a gente pode imaginar. Porque o que a gente precisa é que essas pessoas voltem à vida, que elas tenham uma vida normal e se sintam normais. Alguém mais tem pergunta? Dr. Pina, a idade dos pais pode ser causa da doença genética? Pode. Como diz Aristóteles, tem a hora de se ter filho. E isso está completamente alterado na nossa sociedade atual. Nós temos 2 picos de ter filho hoje em dia. As mulheres abaixo de 20 anos, das classes mais baixas do nível social, estão tendo crianças com 12, 13, 11, 15 anos. E as pessoas como nós estão tendo filho depois dos 30, quando se formam e quando já conseguiram lugar no mercado de trabalho. Então, as de menor idade, elas estão geralmente se expondo principalmente a drogas na gravidez. Principalmente a maconha, crack e álcool. Isto todos são fatores para lesão no sistema nervoso central e para nascer filhos deficientes. O álcool é o maior problema de saúde pública atual no Brasil na área de deficiência.
E depois dos 30, as mulheres, depois dos 30, elas começam a ter chance de ter mais filhos com trissomias. 21, 18, 13, outras cromossomopatias. Porém, os homens também, se fala sempre da idade materna. O homem também, ele depois dos 40 anos, começa a ter riscos de ter tanto doença cromossômica como doença gênica. Aquela lá do milhozinho. Ele começa a ter, por exemplo, síndrome de Apert, que você me falou aí, frequente. Então, por exemplo, aí o homem hoje em dia está casando 2, 3, 5, e todos os casamentos ele quer ter um filho. E ele acaba entrando no caminho de produzir deficientes também. Posso complementar só uma coisinha? A gente tem uma preocupação totalmente empírica, né? Até porque tem algumas doenças que as crianças nem vivem o suficiente para serem pesquisadas. Que dentro do cadastro que a gente mantém dentro da associação, a gente tem um número de mães muito jovens, assim, de 18 anos. Se a gente for colocar o número total, 2/3 das mães são menores de 27 anos. Que é bastante preocupante dentro dessa elas estatística são prioritárias para aconselhamento genético, para descobrir a causa. Por quê? Porque elas são pessoas que ainda vão reproduzir, talvez. Tem pelo menos uma faixa etária até 45, 50 anos de ter filho. Eu estava ontem discutindo uma pessoa, uma moça de 18 anos, que teve um filho com síndrome de Down, mas não o Down, esse de acidente por idade. O Down genético, o Down hereditário. Ela tem uma alteração no cromossomo dela. E, aliás, tem várias pessoas na família. Pois nós atendemos ela quando tinha 18 anos. Agora, com 24, ela teve outro Down. Puxa vida. E ela tem um risco de 33% de, em cada gravidez, gerar um Down. Então, certo? É errado a gente dizer que a trissomia é um acidente, assim, ela também tem uma causa. Né? Mesmo o acidente, entre aspas, porque essa trissomia 21 pode repetir na mesma família, porque existe uma predisposição genética para esse acidente. Não é bem um acidente, é a mesma coisa que o cara beber, pegar o carro e bater o carro e dizer que é um acidente. Sim, é o padre subindo de balão, né? Nós já voltamos para falar mais sobre esse assunto. O Enfoca vai para mais um intervalo e a gente volta já, não sai daí.